Observe o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo 21 ao 23, e depois o versículo 31, diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe haviam dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força, a sua ira contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Versículo 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Aqui, no contexto, Esdras, juntamente com uma grande quantidade de pessoas, está retornando da Babilônia para Jerusalém. Deus estava cumprindo a sua promessa de restauração novamente do seu povo do cativeiro, após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Os pensamentos de paz que Deus tinha sobre o povo de Israel, Deus estava começando a cumprir novamente. E diante disso, o rei havia liberado Esdras, havia liberado ao povo para retornar, dado até os vasos, as peças preciosas que pertenciam ao templo. E Esdras, ele ficou envergonhado de pedir ao rei um exército, soldados, para guardar e proteger eles no caminho, porque ele havia testificado lá na Babilônia que a boa mão de Deus estava sobre eles, sobre aqueles que buscam a Deus. E que aqueles que não buscam a Deus estão debaixo da ira e do juízo de Deus. Então o que Esdras fez? Ele proclamou um jejum, ele orou, jejuou, e Deus atendeu sua petição, e da Babilônia até Jerusalém, uma grande distância, cortando desertos, cortando os vales e montes, eles foram guardados, protegidos e livrados por Deus de todo inimigo, de toda investida, e chegaram em Jerusalém em paz. O que me chama a atenção? O mesmo Deus cuja boa mão estava sobre Esdras e o povo de Israel retornando à terra prometida é o Deus que está conosco nesses dias. Através de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, Deus continua ouvindo as nossas orações, atendendo as nossas petições e manifestando o seu poder para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que queira nos prejudicar, roubar, atrapalhar e impedir a bênção dele em nossas vidas. E qual deve ser a nossa atitude diante dessa circunstância? Simples, a mesma atitude que Esdras fez: orar e jejuar e buscar a face do nosso Deus. Há um grande poder no jejum, há um grande poder na oração acompanhada com jejum. O céu se move, as janelas do céu se abrem, o poder de Deus desce e se manifesta, os problemas começam a ser solucionados, as adversidades começam a ser resolvidas, e todo inimigo e aflição, o Senhor apazigua quando ele vê homens e mulheres na sua presença em oração e jejum e buscando a face dele. Isso é exercitar a fé, é colocar a palavra da fé em ação, em confissão e realização nas nossas vidas. Observe o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o jejum, que está em Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 19 ao 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? O contexto: um rapaz estava sendo atormentado por demônio, o Senhor Jesus Cristo desce do monte da transfiguração e expulsa aqueles demônios. Os seus discípulos se aproximam dele e perguntam: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Porque esse poder não pertence a nós, esse poder não está em nós, esse poder pertence a Jesus Cristo e passa a estar em nós quando nós estamos vivendo em uma certa forma de vida e atitude. Continuando: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Está observando? Jesus ligou a fé com a fala, e
a força da fé, ele ligou com a oração e o jejum. Se através da oração, do jejum, a nossa fé é fortalecida de tal forma que a gente fala uma palavra e ela acontece ao ponto de até mesmo expulsar demônios pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo numa vida de oração e jejum, quanto mais as enfermidades, as doenças, as dificuldades e as crises. É tempo de nós fazermos como esses discípulos, nos aproximarmos de Jesus, tomarmos posse da sua palavra e em oração e jejum sermos cheios do Espírito Santo e virtude, para que quando nós declararmos a palavra com autoridade, a palavra da fé, ela se realize e aconteça para a glória de Deus e testemunho da presença de Deus no nosso meio. Para concluir, eu quero ler para você uma promessa de Deus numa circunstância que está em Joel, capítulo de número 2, versículo 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus? Aí o povo obedece à voz de Deus, obedece o chamado do profeta, proclama um santo jejum, entram na presença de Deus. Olha o que acontece, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo e respondeu-lhe e disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais no opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele dará a vós, em justa medida, a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que agiu maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, e sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões, e sobre todos os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei milagres nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O que ele está dizendo aqui? Que o povo orou, jejuou, se consagrou na presença de Deus com oração e jejum. Deus ouviu, mudou o juízo em bênção, removeu a praga de gafanhoto, como Ele pode remover toda enfermidade, toda doença, toda pandemia do nosso meio, abençoou o povo, prosperou o povo, supriu o povo, enviou a sua provisão, tirou a vergonha do povo, para que o povo jamais fosse envergonhado, e o que é mais glorioso, Ele derramou o seu Espírito Santo, a sua presença, a sua virtude sobre o povo, manifestando dons espirituais, milagres e maravilhas, para mostrar o quê? Que quando nós aplicamos na nossa vida a oração e o jejum, e o passamos a fortalecer a nossa fé e a declarar a palavra de Deus, milagres acontecem, Deus se manifesta, Deus revela, e a glória de Deus preenche as nossas vidas. Esta foi a experiência de Esdras, como nós lemos, a experiência dos discípulos, como nós lemos, e a chamada profética de Joel para o povo de Israel, que nós acabamos de ler. Você deseja ver milagres de Deus? Você deseja ver a proteção de Deus? Sentir a presença de Deus? Ser cheio do Espírito Santo? Ter a fé fortalecida e a graça de Deus na sua vida? Deseja isso?
Tire um momento para estar em oração, jejum e meditação da palavra. E a tua fé vai se fortalecer. E se prepare. Deus tem milagres para a sua vida. Deus tem coisas gloriosas para fazer e realizar. Se você crê, pratique e viva o melhor de Deus para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.